Ei, tá a fim de conhecer mais podcasts que, mesmo sendo undergrounds, representam no entretenimento e na opinião? Então siga o @Podcasts Unidos no Instagram, dê aquele apoio brabo pra iniciativa e, é claro, desce o play. Hey, pessoal, sejam bem-vindos ao 63º MaguilaCast, 63º de muitos. Eu sou a Anônimo falando diretamente de um Kinky Remy, e o que eu mais gosto nas Guerras Púnicas é o Sidney Magal. Bom, aqui é o Gimel falando diretamente de Cartago Nova, e foi assim que nasceu o povo espanhol, cara. Nada pode me dizer o contrário. Aqui é o Jabolô, diretamente de Cotia, e esse Mediterrâneo é pequeno demais pra nós dois, chapa. Essa foi boa. Isso foi perfeito. Aham. E aqui é o Bruno, não de Cartago Nova, como o nosso amigo falando de São Caetano. Mas uma coisa é certa na vida, você pode ser louco, mas você nunca vai cruzar os Alpes com os elefantes nível de louco. Inclusive, eu tenho uma questão aqui muito importante. Todo mundo fala que ele cruza os Alpes, né? Mas antes de cruzar os Alpes, ele não teve que cruzar os Pirineus também? Pois é, né? Ninguém fala disso. Foda-se, os Pirineus não existiam naquela época. Os Pirineus só passaram a existir na época visigótica, né? Essa é a verdade. Exato. Eles criaram pra impedir os romanos. Esse aí foi o início da rivalidade entre a Espanha e a França, na realidade. Essa é a verdade. Exato. Os caras criou uma muralha. A muralha Game of Thrones, mano. Agora faz sentido. Porra. Pirineus você não pode cruzar pelo sul da França? Eu nunca fui lá, cara. É, tem isso também. Eu não posso te atestar com tanta certeza ali. Se tem como, não tô sabendo. Se tem como, não tô sabendo. Não me contaram. Essa semana estamos aqui para falar de um evento que aconteceu há 2.420 anos atrás, o fim de Cartago, as 3 guerras púnicas, que inclusive são só 2, mas os caras deu uma estendida ali. É que fechar a trilogia dá mais dinheiro, né? É lógico, né? É boa, Jabola, realmente. Peter Jackson conhece bem isso aí. Exato. Vamos cruzar os Alpes, mas antes, Jabola... Recadinhos. Espera um pouquinho que o programa já vai começar, mas antes, deixa eu te contar. Você sabia que nós temos uma campanha de financiamento coletivo? Para você que gosta do MaguilaCast e quer nos apoiar a continuar com o programa, pode acessar apoia.se/MaguilaCast, assim nos ajudando, e ainda pode resgatar recompensas que podem trazer você aqui neste quadro de recadinhos ou ter acesso a conteúdos exclusivos. Tá esperando o quê? apoia.se/MaguilaCast. Caso você esteja chegando agora, acabou de conhecer o podcast, toda aquela maravilha, por favor, não esqueça de acompanhar o MaguilaCast no Spotify e nos demais agregadores para ouvir em primeira mão os episódios novos lançados semanalmente. Também siga as redes sociais do MaguilaCast por meio do @MaguilaCast, tanto no Twitter quanto no Instagram, para atualizações, piadocas, mensagens e afins. Mas calma, que ainda não acabou, que a melhor forma de nos ajudar é com o coração. Se tu curte o MaguilaCast, faz a boa aí pra nós e compartilha o programa pros seus amigos, familiares, namorados, amantes, esposa, papagaio, periquito, tartaruga, hamster, gato, cachorro, lontra, cavalo, macaco, sagui, onça, borboleta, boi, jaiga, catuana, canarinho, sabiá, mico, dourado, peixe, boi, jacaré, escorpião, aranha, a mosca na velha é a velha fiar. Faz esse esquema piramidal aí da broderagem aí pra nós, que eu te dou um abraço. E você pode cobrar. Bom, antes da gente entrar nas guerras púnicas, pra quem não tem a mínima noção, é a guerra entre Cartago e Roma, tá, gente? Antes da gente entrar na guerra propriamente dita, é preciso falar do mundo mediterrâneo naquela época, né? Porque na escola, por exemplo, a gente sempre aprende que primeiro vem Grécia, depois vem a Roma, mas o meio termo ali entre os dois, ninguém fala mais nada. Quer dizer, o que aconteceu com a Grécia depois de Alexandre? Bom, cara, após a morte de Alexandre, a gente já tem toda a questão de fragmentação do território entre todos os generais dele, né? Toda aquela questão de conquista de terras, apressados para conseguir consolidar algum reino. E assim tem uma fragmentação
representação forte de toda a questão do Império Macedônio feito naquele período, né, cara? E isso aí acaba dando uma baita enfraquecida, obviamente, nos domínios e nos próprios reinados, que acaba consolidando pequenas incongruências, digamos assim, nos domínios, como, por exemplo, a própria questão do domínio ptolomaico do Egito, que acabou subvertendo toda a fucking dinastia egípcia até aquele momento, né, que já tinha sido disruptiva um tempos atrás, 2000 anos atrás, mas enfim. E acaba se tornando uma dinastia grega, cara. Isso que é um negócio impressionante. E outras formas de domínio também, né? Acaba tendo toda uma questão de quebra de hegemonia no mar Mediterrâneo. Cara, mas sabe uma das paradas que eu acho mais legal disso aí, que não tem nada a ver com o nosso programa hoje, mas vale a pena ser citado, que é a Bactra grega, cara. Eu acho isso Bactra. muito louco. Puta merda. Sim, facto. Mas eu não consigo entender também até que ponto era tão grego e até que ponto era tão Bactra. Seja lá onde foi. Já sei que eles estão, né? Uma coisa assim. Mais ou menos, Desenvolva mais, que aí eu tô meio de orelha nesse programa. O que é Bacta grega? Só pra... Não, é que a Bactria era uma região que acabou sendo dominada por Alexandre, beleza? Ah, tá. E foi de onde veio a primeira? Acho que foi a primeira esposa dele, a famosa Roxana. É porque é muito louco, porque é um bagulho lá no Afeganistão, ali às margens do rio Indo, e é grego. Que é grego, Mas é aquele negócio, eu não sei, eu nunca estudei mais isso também, então eu não sei até que ponto era tão grego assim. Porque podia ser só o rei era grego, foda-se. É justo, tem isso também. As políticas de Alexandre, a chance de ter ficado um pouco mais grego são realmente fortes, devo admitir. Mas eu nunca vi nenhum grego no Talibã, então acho que não. Essa aí já vai ser cortada, já começamos bem. Não, cara, eu não tenho medo do Talibã. Aqui tem coragem. Talibã comendo kebab, Caralho. quebrando prato nos tanques soviéticos. Opa! E atacando os bagulhos assim, ó. Não, se quebrou o prato já é grego, aí. Então o Bruno já confirmou a hipótese. Mas eu acho que a Bactria grega, ela tem a maior influência dela, eu não diria que não deve ter chegado na cultura social, assim, muito grande. A corte, obviamente, a gente sabe que seguia a tradição helenística e tudo mais, e talvez até mesmo a tradição militar. Cavalaria pesada do estilo do Alexandre, falange, aquelas táticas básicas gregas. Realmente faz sentido, Bruno, considerando isso aí. Provavelmente deve ter sido um impacto mais forte realmente nas lideranças do lugar. Provavelmente não deve ter atingido um papel muito forte dentro da cultura popular. Acho que a galera não andava de toga e essas coisas assim, ainda mais também pelo clima e pela região. Não, mas aí eu discordo de você, porque Hollywood já nos ensinou que todo mundo andava de toga, independente do lugar. Isso é verdade. Toga toda branca, por favor, não pode ter cor nenhuma. Com detalhes em dourado. Coroinha de louro na cabeça, mano, todo mundo. E ou você era muito magro ou gordo, não tem o meio termo. Não tem meu termo, você não era o forno. O forno. Agora me lembrou na hora a história do mundo parte 1. Exato. Ó o pau quebrando, pai, eita porra! Briga na baixa, pai! Eita porra! A Grécia meio que volta a ser o que mais ou menos ela era antes da Macedônia, na verdade, né? Porque você conserva o reino da Macedônia, mas as outras cidades gregas meio que voltam àquela questão da liga não sei das quantas, enfim. Sim, as ligas comerciais que existiam há mais de 1000 anos. Né? Mas, por outro lado, na Península Ibérica, nós temos a expansão da República Romana, que é um vacilo a gente não fazer um programa primeiro de Reino Romano, depois República e tal, porque a gente já... Sim. Tudo bem, vai. Afinal de contas, o MaguilaCast é o podcast oficial da pirataria e de Roma. Exato. Sim. É verdade. Putz, é mesmo, né? Você vai botar aquele bagulho do outra vez. A gente só fala disso nessa porcaria desse programa. Sim. É filme meia boca e Império Romano. Vamos fazer um pouco sobre os Seleucidas? Não. Ah, Governo da Itália, patrocina nós, mano. A gente tá querendo trazer o Império Romano de volta. Cielo com o Mussolini se deu uma revirada lá no turno. O Mussolini não conseguiu, a gente consegue, só que em outros termos, naturalmente. Exatamente, graças a Deus. Nada. O próximo programa vai ser sobre a Etiópia. Só sei se for tem uma Rastafari, mano. Ver como eles conseguiram conectar a Rainha de Sabá pra criar toda uma nova mitologia no século XX. Você nunca consegue manter o foco das coisas. É Não, muito da hora. Continuando o tema, com a ascensão que o Guilherme comentou de toda a questão da República Romana e todo o estabelecimento que a gente teve, né? Todo aquele embate entre os latinos e a galera que tava cercando ali, que ninguém liga, sendo bem honesto. Ninguém liga. O Etrusco, nunca ouvi falar. Não, os etruscos são até um pouco mais os sabinos, aquele pessoal ali mais do sul. Samitas. Os samnitas.
Eles foram Ninguém. meio que esquecidos, entendeu? Mano, Roma passou por cima deles e dane-se o resto. Os caras eram o pastor no monte, beleza, acabamos com ele. Que grande diferença que devia ter também, né? É justo, é justo. É que nem aquela mais pra, né, um pouco mais pra frente da historiografia, tem aquela discussão de quão diferente eram os povos germânicos. Né? Ah, sim. Grande diferença também. Grandiosa diferença. Magela Enfim. Cash 54 Bárbaros. Nossa, não vai ouvir, mano. Nem assiste essa merda. Não, velho. vai ouvir que foi bom. Só não assiste. Ouça, mas não assista. Eu ia falar isso agora. A gente é muito mais legal que aquela série. Sem dúvida. Inclusive, Yongoro, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui importante. Quando eu falei do Alexandre agora há pouco, você gosta do filme Alexandre, cara? Mano, você tá forçando esse filme Alexandre desde o início na Porque Magela você Cash. tá errado de não gostar, eu quero aliados. Se você não gostar, aí você não responde. Eu gosto. Eu acho um filme bom, tá ligado? Eu acho legal as cenas de batalha e tal. Tipo, é um filme... Ele não faz um desserviço ao Alexandre, então isso já é ótimo. Pô, aquela cena dos elefantes chegando lá no meio da floresta é muito louca. Então, só que faz muitos anos que eu vi, tá ligado? Precisaria ver de novo, pra formar uma opinião de adulto. Não, mas aí não, aí também não. Não, aí não vale também, né? É, rever não. Magela Cash contra rever filme. Mas, enfim, realmente. Não, o filme Alexandre tem lá dos bons, porque de fato ele foi inspirado na narrativa do Plínio Velho, né? O Plínio, então. Um dos Plínios. Tiveram o Alexandre gay, esse é um ponto importante. Ele é gay e chorão, né, velho? Que ele chora metade do filme. Mas é, mano, o Plínio demonstrava ele, ó, Alexandre é um puta comandante, mas é um comandante gay e chorão. Não, mas cara, é importante a gente se ater à expansão romana, porque isso vai ser o grande motivo de embate entre as duas potências mais tarde, e também que é um dos grandes fatores desse início de expansão, porque também é o início da própria economia hegemônica romana. Ah, sim, né? Toda a questão da cultura. Olha o vinícola. Então, sim, agora com a consolidação, de fato, uma consolidação maior, né? Dos domínios romanos, com uma identidade mais uniforme, foi possível começar a estabelecer algumas formas de comércio que já começaram a ficar mais estáveis, né? Então começou a se criar essa estabilidade econômica dentro da República Romana. Também, né? Depois de 500 anos aí sem fazer absolutamente nada, tava na hora. Né? Esses 500 anos aí só decimando povos e... É que chegou uma carta pro cônsul falando assim, ó. Conquiste todo o Mediterrâneo, mas um território se escolhe. Exato. Puta merda. Não, na boa, isso é uma coisa que me irrita nos povos antigos. 500 anos, maluco, pra sair da cidade? Pô, demorou 300 só pra fazer a cidade hóstia. Eles demoravam muito tempo a fazer as coisas. Perfeccionista, né, cara? É foda. Não tinha pressa, cara. Não era que nem... Não é que nem aqui no Brasil constrói uma cidade em 2 anos. Construir é uma palavra forte, hein? Ah, sim. Construir uma palavra forte, mas Fiz as enfim. ruas ali. Mas pera aí, é importante a gente falar de uma coisa. Jabolô, Oi, o que você acha que é a economia oleovinícola? Pelo nome, assim. não é meio óbvio? Não, cara, porque tem muita gente burra ouvindo a gente. Acabou de soltar os seus ouvintes aí. Eu tô insultando. Mas baseado em óleo e vinho. Exatamente. Os romanos, eles queriam se expandir porque eles começaram a ocupar o espaço comercial dos gregos de produzir azeite, né, das oliveiras, Óleo de oliva. olivais, óleo de oliva e vinhedos, fazendo vinho. Por isso que em Roma só se toma vinho e azeite. Os caras dando shot de azeite assim no restaurante. Em Portugal isso é comum até hoje. Aquele esquema da história de Cristo, os caras dando vinagre pra ele poder beber um pouco, mano. Beber vinagre deve ser um bagulho horrível, especialmente no ano 1. Se você abrir o Instagram, você consegue achar com uma facilidade de posts falando que tomar uma colher de azeite por dia é bom pra saúde. Tem gente que defende tomar o próprio mijo, tá ligado? O azeite não é surpresa nenhuma. Isso deve dar tanta espinha, bicho, mas eu não consigo nem O imaginar. azeite ou o mijo? Os dois. Ah, tá. O mídia é ácido, né? Certamente. Isso é interessante considerar como deu esse twist na economia romana, porque toda a questão de cultura vinícola, que já era o costume grego já há alguns anos, então, foi trazido para Roma exatamente da mesma forma que foi trazido para o resto do Mediterrâneo, né? Toda vez que o grego fazia uma nova colônia, colocava lá uma oliveira e uma parreira. Parreira, onde vem uva. Ah, eu achei que era uma piada. Eu tinha 11 anos de vida quando eu descobri que agora chama parreira. Eu fiz minha graduação inteira aí, ninguém nunca me falou nada disso. Achei que parreira era o técnico, né? Esse tempo todo. Mas, cara, eu pensei num negócio aqui completamente aleatório com o tema do programa, foda-se. Será que o nome Vinícius vem de vinícola? As chances são boas, principalmente porque é um nome de origem italiana. Tô com certeza. Sim, certamente. Abraço pro meu amigo Vini aí. Abraço pra qualquer Vinícius aí. Menos pro Vinícius do FabulaCast. Eu digitei aqui, 5 segundos. Origem do nome Vinícius. Vinícius significa vinho, vinicultor, ou da natureza do vinho. Tem origem latim. Aí, ó, tá certíssimo, da hora. Aí, ó.
MagnaCast também é informação. Ó o pau quebrando, pai, eita porra! Briga na baixa, pai! Eita porra! Bom, enquanto nós temos a expansão romana para o sul da Península Ibérica, tentando ocupar espaços comerciais, né, do que os gregos ali deixaram, inclusive invadindo os gregos que estavam lá no sul da Península Ibérica, não, Itálica, desculpa. Do outro lado do Mediterrâneo, onde hoje seria a Tunísia ali, né, a cidade de Túnez, a periferia de Túnez ainda hoje é as ruínas de Carto, é uma terra meio salgada. Se ferrar. velho. Nossa, alarme vexatório essa daí. Cadê o alarminho? Pô, essa foi uma piada histórica, cara. Legal. Geográfica histórica, cara. Se defende no tribunal, mano, que ainda nem rolou e provavelmente nunca vai rolar. Vou fazer futuramente isso com os meus alunos, eles vão adorar. Futuro dirá. Nós tivemos uma colônia fenícia que deu muito certo, né? Pois é, né, cara? Os fenícios chegaram lá por volta mais ou menos do mesmo período de própria concepção dos romanos como romanos, digamos assim. Que isso foi? Cerca de 730 a.C. Também demoraram 500 anos pra fazer qualquer coisa, incrível. Óbvio, né, mano? Precisa de 500 anos pra você começar o país a andar, né? Por isso que o Brasil tá assim até agora. Crítica social. Mais um pouco, hein? Mais um pouco, hein? Mais um pouquinho. Mais uns 300 anos a gente ajeita a coisa aqui. Agora vai, agora vai. Mas, enfim, então, a partir disso, os fenícios começaram a tomar uma certa autonomia, né? Que era uma colônia fenícia, como você disse. Os fenícios começaram, os cartagineses começaram a tomar um pouco mais de proporção, tal, maior participação em ligas comerciais, pereréu, tururu. Até o momento que eles chegaram, mas peraí, a gente tem independência suficiente pra desmembrar da Fenícia. Por que a gente não faz isso logo agora? Os fenícios já tinham uma marinha da hora, como eles já tinham emprestado basicamente todos os designs pra Cartago, Cartago só chegou e falou, beleza, vamos fazer uma cisão agora. Tchau. Aproveitaram também, né, que a Fenícia tava em decadência, coitada. Ah, sim, pô. Capital sob cerco, tipo, 10 anos já sob cerco, os caras falaram, mano, vamos começar a agir. Tem uma questão também, que os fenícios, eles não eram... A gente fala de uma civilização fenícia, eles não eram exatamente muito unidos, né? Você tinha algumas cidades e Tiro era mais importante. Tanto que Cartago era uma colônia de Tiro, não exatamente dos fenícios como um todo. É engraçado ver como eles conseguiram, tipo, ter uma independência razoavelmente cedo dos fenícios, né? Porque os fenícios, tipo, fucking 100 anos depois já foram submetidos pela fucking Macedônia. Pela Macedônia não, desculpa, pela Babilônia. Púnica vem dos fenícios, certo? A etimologia da palavra púnica. Sim, vem de Pone, que acaba sendo colocado como Penny. O Poine, nos casos aí, acaba sendo... Penny é outra história. A quinta série que vive em mim, saúde a quinta série que vive em você. Na moral. E isso aí virou termo, né, para as guerras com Cartago, então guerras púnicas. Ficou marcado o termo que nem nas guerras médicas, no caso grego. Que guerra médica mesmo? Médica eram os Medes, que eram os persas. Ah, sim, é verdade. Lembra o Império Era a Medo-Persa? guerra entre o Hospital das Clínicas versus... Luz contra o plano de saúde, mano. Pô. A Confederação dos Convênios. Confederação. A máfia dos convênios. A máfia dos convênios contra a máfia branca. Mas justamente essa cisão, né, de Cartago com o resto do mundo fenício, uma certa independência até cultural, né, eles começaram a ter outros tipos de religiosidade. Claro que uma coisa é inspirada na outra, mas você vê uma clara cisão. Inclusive eu tentei fazer uma pesquisa disso e acabei não conseguindo graças à pandemia. Obrigado. Você tinha que fazer a pesquisa fisicamente? Não, cara, mas dificulta a vida bastante. De qualquer forma. E isso acaba realmente dando efeito na religiosidade fenícia. Enquanto os romanos, segundo a fonte mais antiga que nós temos sobre isso, o famoso Fustel de Colange, brincadeira. Segundo o próprio Fustel, eles tinham uma religiosidade que basicamente evoluiu de um culto aos mortos, na realidade, né? Tinha uma questão de culto ancestral, que era basicamente, tipo, deixar uma oferenda pro ancestral não passar fome na vida após a morte. Isso acabou se desenvolvendo na questão das próprias nas concentrações familiares e tal, e aí toda a questão do desenvolvimento da sociedade romana. Mas enfim, os fenícios, por outro lado, tinham já o modelo do Oriente Médio, vou dizer o modelo do Levante, que era basicamente aquele esquema da tríplice de deuses que formava o panteão principal, sendo que ainda era naquele esquema monolatrístico e seguia por ali pelas mesmas religiões ancestrais que estavam naquela região já há alguns anos. Mas de qualquer forma, isso acaba impactando fortemente a mentalidade de cada um dos povos, né? De questão de como visualizar o seu deus e como visualizar a religiosidade. Isso acaba sendo um efeito forte no próprio questão de embate, como eles pensavam questão de batalha, etc. E isso, como a gente vai mostrar depois, né, no caso. Mas é interessante verificar isso. Mas bom, o que interessa pra gente de verdade é que os cartagineses também começaram a ocupar
os nichos comerciais e territoriais que tanto os fenícios quanto os gregos da Magna Grécia deixaram e começaram a se expandir, virou um verdadeiro império. Nós botou ultramarino, mas eu acho que essa é uma palavra muito forte. Não, sim, por isso ela está entre aspas no roteiro. Os caras viraram os portugueses. Considerando que eles foram direto na Península Ibérica, cara, não tá muito longe. E eles começam a se expandir ir dominando todos os espaços do norte da África ali, pelo menos até o Egito, claro, né? Em que você tinha os povos berberes ali, é um povo bem bunda mole até o momento. Não, cara, é verdade, eles não faziam absolutamente nada, ficava rezando por um negócio, um touro, eles tinham um bagulho assim era tipo aqueles bodes de ouro que todo mundo venerava aquela merda. Todo mundo naquela região ali do Levante realmente adorava isso, o Levante e Norte da África, não tem muito o que fazer. Não dá pra entender o que eles viam de tão legal nisso aí. E ficava andando de cavalo pra lá e pra cá, mas enfim. Mas é mais legal, pô. Sim, os cartagineses se espalharam por toda essa região e um começo ali de expansão na Península Ibérica que vai ser mais importante da Segunda Guerra Púnica, mas o que interessa pra gente agora é que eles chegaram na Sicília. A Sicília era um local que antes era dominado pelos gregos e agora estava em expansão cartaginesa, só que quem vinha do norte? Os romanos. Os cartagineses ocuparam inicialmente a Sicília e entram em choque com a expansão romana para o sul da Península Ibérica. Acaba sendo, caso um grupo de mercenários romanos ele acaba adentrando numa cidade que não fazia parte dos domínios romanos. Eles tomam meio que um embate ali, com que eles acabam fazendo um mal gigantesco pra cidade. Era Messina, não era a cidade? É, Messina. E os cartagineses basicamente dão um bailout nos romanos, fazem ali o negócio. Mas os mercenários não estão felizes, eles basicamente só pedem ajuda de Roma pra conseguir reconquistar a cidade que os cartagineses só conseguiram deixar eles saírem. Please help me. É óbvio que os romanos vão tomar essa oportunidade, tá ligado? Pra dar um chute, ou pelo menos provocar Cartago o máximo que eles conseguirem. Naturalmente. E ainda conseguir ganhar uns pontinhos com Siracusa, né? Porque a Sicília tava dividida ali em três, praticamente. Siracusa é o que sobrou dos gregos. Ainda assim, era uma cidade bem grande. Ainda é, né? Deve ser uma das maiores da Sicília lá. Olha, Siracusa, eu tô vendo as fotos aqui no Google Maps, é bonito. Pois é, cara, só não é mais bonito que a vila de Corleone. Mas enfim, isso é outra história. Magla Cash número 34. Ó o pau quebrando, pai, eita porra! Briga na baixa, rapaz! Eita porra! E dentro de todo esse panorama, no ano de 264, guerra entre Roma e Cartago começa. Dá início à Primeira Guerra Púnica. Sabe uma coisa que eu acho engraçada? Na Roma Antiga, quando você tinha algum momento de tensão, algum problema grande, eles elegiam algum cara para ser o ditador, né? Ele ia ficar ali para resolver a questão. Depois ir embora. Exato, depois ele fechava o negócio dele. Foi isso que os militares falaram em 64, né? Isso aí, mas na Roma de vez em quando funcionava, cara. Não, boas vezes funcionava. Pô, às vezes você tá de sacanagem, né? 3 vezes a cada 10. Metade. Isso. E aí, sabe o que eu acho bacana? Esse cara, que era o Apio Cláudio, ele já era da família Cláudia, cara. Do imperador Cláudio mais pra frente. Pois é, né? A aristocracia romana tava ali desde sempre mesmo. Pois é, né, cara? A família real muda nunca. Exatamente, só muda o sobrenome. A linha sanguínea é a mesma. Então, mas aí me vem uma grande questão. Os cartagineses até esse momento eram muito mais fodas que os romanos em questão naval, pelo menos, né? E os romanos ainda assim venceram. Os romanos, eles nem tinham uma frota naval até aquele momento. Uma frota militar. Uma frota militar, de fato. O engraçado é que eles só conseguiram fazer uma frota militar que pudesse dar uma chance pra eles numa campanha marítima, porque um navio cartaginês naufragou em um dos portos romanos. E eles pegaram o modelo do barco pra conseguir construir os próprios barcos, mano. Porque eles não tinham a menor ideia de como construir Romano fazendo o que o romano sabe fazer de melhor. Ele rouba a ideia dos outros e melhora. Exato. Então não é roubar, é atualizar. É a mesma coisa que a Sony faz com os bundles da Nintendo, cara. Mesma coisa. É inspiração, gente. Inspiração, é isso aí. Mas mesmo Uma assim, quando eles referência. começaram a construir a frota deles, eles ainda tomaram um pau nas primeiras batalhas navais. Não tinha número. E eles não tinham experiência nenhuma também em navegação, né? Vou ser sincero. Tem toda uma glorificação de Roma ter sido uma cidade construída que no continente, né, não ser uma cidade marítima, que estaria força, etc. Mas Eraseu trouxe de verdade muito pouco desenvolvimento naval, pelo menos naquele momento. É normal. Não chegaram a pesquisar tecnologia ali, Naval Warfare na árvore de tecnologia, mano. Os caras ficaram pra trás. Enquanto isso, os cartagineses cantando marinheiro só. Exato. Foi 15 turnos só pra aprender a plantação, né? Tá merda. Cartago rushou ali, mano. A árvore naval não vale. No Civ 5, quando você descobre
agora eu não lembro, acho que é a bússola, automaticamente você ganha um ancoradouro. Ah, É mó apelão, assim. Quem te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Ô marinheiro, quem te ensinou a nadar? aí continua o conflito por algum motivo, os romanos conseguem dar um sustinho em Cartago, Cartago começa a se sentir mais pressionado, vê que tem um novo challenger no mar Mediterrâneo. Quais eram os barcos militares de Cartago? E de Roma também? Eram triremes? Os de Roma, sim. Os de Cartago eram os quinquirremes. Quinquirremes, ok. Que a diferença entre um e o outro é que um tinha 30 cara remando e o outro Eu tinha 50. 50. Então, Grande diferença, hein? Assim, aumentava o tamanho do barco, os caras ainda... E, né, naquela época em que a guerra naval não era só dar um piu-piu-piu. Isso é importante falar, né? Sim. O estilo de batalha deles era... Todos os barcos tinham um esporão na ponta e você basicamente metia o seu navio no navio do amiguinho. Exato. E reza pro seu não cair também. Exato. Exato. Que grande estratégia, puta merda. Grandiosa estratégia. Vale mencionar uma coisa também muito importante que a gente acabou deixando de lado: a formação dos exércitos de cada país. A sociedade romana, desde sua concepção, né, desde a monarquia, já tinha mais ou menos uma integração militar dentro da vida cotidiana. Tipo, não para todos, obviamente, mas ela era uma coisa regular para o cidadão romano. Olha, filho, ali tem um soldado. Olha ali, filho, tem outro soldado. Era uma sociedade militarizada, né? Sim, uma sociedade militarizada, exatamente, Bruno. E Cartago, por outro lado, seguia a tática mediterrânea, a tática persa, né? A tática de Ciro. Vamos contratar mercenários para lutar pela gente, porque o valor do ouro é mais precioso que a vida dos meus cidadãos. Se o cara tem dinheiro, por que você não vai contratar mercenários? Só que isso atrapalhava também um pouco a própria estratégia de formação militar deles, porque os romanos tinham uma organização muito melhor, porque todo mundo falava a mesma língua. Aí coloca um monte de mercenário diferente, fica difícil de comandar eles. Por favor, meu querido amigo que não fala nenhuma língua semita, por favor, junte-se a mim, eu te dou tanto dinheiro. Isso que o cara é um númida, ele basicamente não tem ideia do que você tá falando. Ele conseguiu entender só lutar, dinheiro. Já é o suficiente pro cara, maluco. Ele entendeu que você mostrou o saco de ouro, né? Porque eles não entendi, não. Ele viu o maluco sacudindo uma sacolinha de moeda e ele falou, pô... Ele passou o dedinho aqui no pescoço, aqui, ó. Ele apontou pra Roma, passou o dedinho no pescoço e deu dinheiro. Toma. Linguagem universal dos sinais. Linguagem universal dos sinais, exato. As guerras púnicas vai ser importante para consolidar, de certa maneira, o poderio assim, mais uniforme dos berberes ali na região, porque eles eram bem espalhados também. Basicamente, era um regime meio que de tribal mesmo. Pois é, né? Eles eram basicamente a mesma coisa, comiam as mesmas comidas, rezavam pros mesmos deuses, mas o meu vizinho é um filho da puta. Exato. Ué, não é assim que a gente trata paulista e carioca? Tipo a gente com o Também. Rio de Janeiro. Ou todo mundo na Itália agora. Vocês me desculpem, mas eu não como as mesmas comidas que um carioca. Não come, não. Você não come arroz e feijão. Não, o carioca tem que colocar mais R$5 pra ter queijo na pizza. Mas isso é outra história. É um estado da barbárie, né, cara? Você vai esperar o quê? Pois é. Um abraço pros cariocas escutando o podcast. Abraço porra nenhuma. Exatamente. Marca o dia e o horário que a gente vai sair na porrada. Mas bicho, acabou tendo esse desenvolvimento. Os berberes nesse momento são seminômades, né? Então eles já tinham mais ou menos vários settlements, só que ainda estavam bem separados. Então realmente continuou com esse esquema. Os númidas conseguiram uma amizade legal ali, pra eles, pelo menos naquele momento. Mas eles não tiveram um papel muito grande na Primeira Guerra Púnica. E, bom, a Primeira Guerra Púnica se encerra com a vitória romana e a expulsão. Sabe que eu tô imaginando essa batalha, tá ficando muito mais legal na minha cabeça. Um navio gritando pro outro. Rema, rema, remador. Pau no cu do tricolor. Nossa senhora. Cara, eu acho que no cinema a melhor representação desse tipo de batalha foi numa cena breve que tem no Ben-Hur. Aquela cena é bem maneira. Melhor que no 302. Não, com certeza. Certamente. Qualquer coisa é melhor que o 300. Até Mamma Mia representando a batalha é melhor que 302. A verdadeira batalha é assistir Mamma Mia. Exatamente. Exato. Obrigado. Você tirou as palavras da minha boca, Lone. Agora que você citou 300, teve um general espartano que treinou o exército de Cartago, não teve? Agora você puxou um ponto interessante. É mesmo? Eu acho que foi na Segunda Guerra. Então eu já sei o que você tava falando, mas não era espartano.
é um mercenário espartano empregado pelos cartaginenses. Vale dizer que nesse finalzinho de Primeira Guerra Púnica, os cartagineses conseguem ser amigos do Império Macedônio. Os macedônios já declaram seu suporte ali pros cartagineses. Não como se fosse valer muita coisa o suporte de um De um império reino falido. decadente. Exato, Sim. mas já é alguma coisa. Exato. Eles compraram a briga, né? Enfim. Não seria importante frisar como os romanos conseguiram dar um pau nos cartaginenses? Porque, assim, os caras tinham a marinha do lado deles, tinham experiência do lado deles, e mesmo assim os romanos conseguiram ganhar com aquela coisa bem simples, né? Chamada corvos. Corvos? É, porque romano não era bom em navegar, né? Romano era bom em luta terrestre. Então, se você dava uma espada e um escudo na mão do romano, ele ia fazer o trabalho dele melhor que um cartaginense. Então, eles pensaram, por que a gente não leva a batalha terrestre pra dentro dos navios? Exato. E aí criaram o Corvus, aquela ponte gigante com um prego grande na ponta, que prende o navio do inimigo e deixa todos os marinheiros romanos abordarem o navio do outro e, né, fazer a festa lá dentro. E, cara, isso até mais ou menos o início das guerras navais modernas, né? Em que os navios são de ferro, né? Uhum. Isso era utilizado, cara. Até, sei lá, Manowars, os caralho, a 4, se usava essa estratégia também, quando fosse necessário. Então, século XIX isso aí foi bem usado, sendo bem honesto. Só usa canhão quem não se garante na abordagem. Exato. Inclusive, a coisa mais legal do Assassin's Creed 4 era Fala isso. Fala Exato. isso pro meu gralha, maluco. E isso é um bom exemplo de se usar a fraqueza do inimigo contra ele, né? Porque os cartagineses, eles eram legais na marinha, mas na hora do vamos ver, bela bosta. Justo. A partir desse momento também, com essa primeira baque do Império Cartaginês, eles já começam a nutrir todo um início de ódio pelos romanos, né, cara? Óbvio. Óbvio, né? Começou a perder território, mano. Opa, temos um perigo aqui. Tem outro sentimento que move o mundo além de ódio? Não. Fome, talvez. Mas você fica com ódio que você tá com fome. Exato. Você pode dizer até o amor, só que aí vai ser o amor que gera o ódio, porque você ama a mulher do próximo e você quer voltar por ela. Só Troia tá aí pra exemplificar bem, cara. Troia e a lenda arturiana, né? Naturalmente. Também. Assim, não foi só a parte da terra, né? Porque, mano, Roma deu uma rasteira ferrada nos cartaginenses. É toda a questão do orgulho até do povo, né? Porque se tá em franca expansão, de repente vem um cara lá, não sei aonde, te dá uma porrada, tem alguma coisa aí. Uma potência não pode sobreviver enquanto existe outra. Ó o pau quebrando, pai, eita porra! Briga na baixa, pai! Eita porra! O Amílcar Barca, que era da família Barca, que é a família mais importante, né? São duas famílias, a família Cipião e a família Barca, né? Sim, sim. A família Barca, que eram os grandes militares do Império Cartaginês, o Amílcar, que era o pai da família, né? Que vai perder a Primeira Guerra Púnica, ele passa essa ideia de revanche, de ódio aos romanos pros filhos dele, né? A partir do momento que ele estabeleceu na Espanha, ele já pediu para os filhos deles fazerem um voto para nunca serem amigos de Roma, nunca serem submetidos e nunca tomarem nenhum voto de confiança a Roma. Vingança contra Roma, né? Sempre. Parece plot de Star Wars isso aí, né, bicho? Mas enfim, Então. outra história. Parece a mancha contra gaviões. Também. O Amílcar tinha uma boa imaginação pra dar nome. Porque os filhos dele eram Aníbal, que é até normal nome de cachorro. Asdrubal. Asdrubal, também nome de cachorro. Magão. Magão é de frente de sacanagem, né? Porque não tem nada a ver. Magão foi triste, cara. Mas Amílcar tem um ponto importantíssimo na história do próprio Península Ibérica, na própria Espanha. Porque ele foi o fundador da cidade que nós amamos hoje em dia, Barcelona. Nós amamos, né? Eu nunca fui a Barcelona, então gostaria de ir. E, sinceramente, o futebol espanhol é uma merda. Foi expressão forte. Agora você falou. Agora você foi tem dois triste. times, maluco. Não, tem dois O tipos. time de futebol só existe por causa das guerras púnicas, cara. Olha que da hora. E agora sim. Pior que a gente tem um professor que ele tá exilado em Barcelona, né? Desde o início da pandemia. Ele tá exilado porque ele quis. É o Amílcar? Ele se Exatamente. auto-exilou. Exato, o Amílcar está exilado. Nossa senhora, do Amílcar vem e para o Amílcar voltarás, mano. Exato. Enfim, o Amílcar morre depois de um tempo, né? Naturalmente. Dizem que morte natural, né? Morte natural não, desculpa. Ele teve uma invasão na qual... Caiu da várias escada, né? hipóteses. Putz, morreu. Tem várias hipóteses, né? Mas É um jovem. a mais romantizada, digamos assim, é uma na qual ele tem uma invasão dentro de um dos acampamentos dele, no qual ele tem que proteger os filhos de não serem mortos, aí ele acaba morrendo no lugar deles quando eles Putz, conseguem grila, escapar. caiu da escada e acertou essa lâmina 27 vezes, mano. Olha que coisa. Né? Isso me lembra um pouco a morte do Gugu, né? É. Caralho, o que tem? Não, porque teve algumas possibilidades, né, da morte dele. Ele
morreu porque ele caiu do telhado que ele tava arrumando. Tá vendo? Essa é uma delas. Mas teve outra que ele caiu da escada e teve outra que o ar-condicionado caiu nele. Ouvi falar que ele bateu a cabeça no ar-condicionado e caiu, tá ligado? Então tem 4. Com certeza foi o Celso Portiolli, tá? Do mesmo jeito Foi que o ele tem Celso alguma coisa a ver Portiolli, com 11 de setembro, ele Exato. Sim. Sim. Certamente. Se você não sabe do que a gente tá falando, bota aí no Google Celso Portiolli teve a ver com 11 de setembro. Vocês vão abrir sua mente, cara. É mais importante que Poltergeist. Poltergeist não, Zeitgeist. Que é tão ruim quanto. Caraca, bicho. Acaba tendo toda essa questão. Tem lá o filho dele que acaba governando durante o tempo, só que ele acaba sendo assassinado. Aquela beleza, aquela maravilha. Aí chega o momento do nosso querido figura grande Aníbal. Grande Aníbal. Acaba vindo com novas ideias com relação a táticas militares e tal. Pela experiência mesmo dele e junto com o pai, né? O pai sempre, embora ele estabeleceu ali os domínios fenícios, né? Expulsou alguns gregos, aquela beleza. Estratégias essas que são aplicadas até hoje. Inclusive, o exército brasileiro tem uma canção de TFM que cita o Aníbal. Caramba. Na verdade, a música cita muitas pessoas. É que Aníbal desenvolveu uma nova tática de combate que... Desenvolveu não, né? Aprimorou uma nova tática de combate que acabou sendo usada até os tempos de George Washington e até hoje, na realidade. O Aníbal pintava meio fio também pro exército brasileiro mencionar ele tanto. Naturalmente. Não, é uma canção de TFM, chama Espíritos da Guerra, que eles começam a citar diversas pessoas que são ídolos militares da história da humanidade. Que da hora, eu vou escutar depois. Mas isso é uma canção feita por brasileiros ou foi uma... Sabe que canção de TFM se chama Canção de Treinamento Físico Militar. São aquelas canções que os caras cantam durante o treinamento, durante a corrida, pra dar mais empolgação, pra dar mais moral pra tropa, tá ligado? Aí eles começam a cantar esse tipo de música. Se quiser eu canto um trechinho pra você ver como é, mais ou menos. Por favor. Tem que seguir junto, então. Na hora que eu falar uma frase, você fala junto. Já é. Invoquei os espíritos da guerra. Invoquei os espíritos da guerra. Guerreiros samurais combatendo em toda a terra. Guerreiros samurais combatendo em toda a terra. Espartanos, romanos, troianos e persas. Espartanos, troianos... Peraí, como é que é? Romanos e persas. Drogas. Espartanos, romanos, troianos e persas. Espartanos, romanos, troianos e persas. Vikings, mongóis, astecas e celtas. Vikings, mongóis, astecas e celtas. Saladino, Aníbal e o tal Napoleão. Saladino, Aníbal e o tal Napoleão. Sun Tzu, Júlio César e a Sexta Legião. Júlio César e a Sexta Legião. Sexta Legião. Obrigado. Pronto, tá bom. Porra, é bem, dá uma moral legal, assim. Fato. Eles podiam ter seguido uma ordem cronológica das coisas pra ajudar um pouquinho, mas tudo bem. Não. Ok. Aí você tá pedindo demais. Não, mas valeu isso aí, cara. A guerra é na cidade! Início dos conflitos! De baixa intensidade! Só vejo desespero! Tem muita atrocidade! São gritos do inimigo! Implorando piedade! Na carta da favela! Infantaria pura! Se o crime é uma doença! Os caveiras são a cura! Eu tenho uma dúvida aqui mais importante até. O Aníbal e na verdade os irmãos dele também vão fazer muita fama expandindo os domínios cartagineses na Península Ibérica. Mas é o Aníbal que começa com a estratégia de usar elefantes ou eles já usavam? Os cartaginenses, eu não sei, eu acredito que eles já deviam usar há um tempo. Talvez não eles per se, né, mas os corpos mercenários que eles empenhavam deviam usar já os elefantes. Se o bicho tá lá, tá ligado? Alguém já devia ter usado ele pra guerra, já devia começar a usar ele pra guerra há muito tempo. Todo bicho quadrúpede, um humano uma hora pensou, e se eu montar ele? E se eu montar ele? Exatamente. Ou se eu mandar ele atacar os meus inimigos, o que pode dar? O segundo passo é esse, né? Então. Primeiro você monta no bicho, depois mata. Como posso ajudar ele a ser uma máquina de matança? Exato. Que isso é uma coisa muito interessante, que o mundo animal antigamente era muito mais rico, os romanos destruíram tudo. Esse elefante é extinto hoje. É um tipo de elefante que vivia ali
ali no norte da África, e se não me Os engano... romanos destruíram tudo. Coloca só a culpa dos romanos mesmo pra extinção em massa, vai. Bichão, eu vou falar pra você. Todo final da megafauna europeia ou dos afrotérios na Europa foram extintos por causa desses bichos. Vou dar exemplos aqui. Esse tipo de elefante, que era um elefante mais pequenininho, assim, pequenininho aquelas, né? Devia ter... Era africano, mas era menor. Não é o africano menor. É que o africano que a gente conhece hoje é um uns 2,5 negócio metros, gigantesco. né? Né? Não, 2,5 metros é o elefante africano. Tem razão. Ele devia ter, no máximo, 2 metros, vai. Justo, nessa época o romano ainda tinha 1,50 m. Elefante grande mesmo era do Alexandre, aí sim. Curiosidade, na realidade. Até o ano 2000 a.C. ainda tinha uma espécie de mamute que tava viva, na realidade. Mas isso era na casa do caralho, né? Ninguém nem tava lá. Ah, sim, tava perto da Índia, na Uma realidade. população bem isolada, mano, e não ia segurar. É. Justo. De qualquer jeito. Nós tínhamos também isso na Europa e norte da África, assim. Aqui esse mundo mediterrâneo era bem assim, era mais o Mediterrâneo, né? Os animais, eles viviam ali. Justo. Então nós tínhamos leões, que era um tipo de leão europeu que era muito parecido com os leões das cavernas, que foram extintos também, pelos romanos. Nós tínhamos hipopótamos na Europa. Hipopótamos na Europa? Hipopótamos. Caralho. Eles viviam na Península Ibérica e alguns pedaços mais pantanosos ali no norte da Itália, onde hoje mais ou menos é a Veneza, né? Onde Aníbal passou depois, né? E os romanos extinguiram também. Nós tínhamos tigres europeus. Acho que o tigre europeu acho que até durou mais tempo, né? Se me for a memória. Era mais parecido com um lince. Enfim, nós tínhamos outros animais ali que eu já não me lembro mais do resto. E pra não falar besteira, eu vou parar por aqui. Justo. O que importa é que os romanos, eles extinguiram toda essa, né? A Greta Gutenberg lá em Roma ia ser um problema. Nossa, velho. Não é nem Gutenberg o nome da menina. Mas é o nome qualquer. A Greta Nuremberg, mano? É Nuremberg, exato. A menina lá mano. A moça. Menina já rolou hoje, ela já tem 18 anos. Você está ficando velho. Enfim. Ó o pau quebrando, pai, eita porra! Briga na baixa, pai! Eita porra! Mas os romanos começam a se expandir também, né, para a Gália Cisalpina, hoje a região ali de Turim, essas coisas, vão passando ali mais ou menos pro sul da... Claro que eles não têm não é um domínio, como a gente vai ver um domínio depois, né, mas de vez em quando você vai lá, dá uma porrada em alguém e pega um dinheiro. Exato, né? Aquele esquema, tipo, tem alguns gauleses aí, sim, aí de vez em quando a gente bate neles, de vez em quando eles batem na gente e continua tudo igual. O rumo da vida. O rumo da vida, bater em gaulês e ser batido por gaulês. Só que você tinha uma zona de limite entre essas duas potências na Península Ibérica, que era o rio Ebro, que inclusive é mais ou menos a zona de limite entre a Catalunha e o que seria a Espanha, né? É um rio que dá problema até hoje. Até hoje, na realidade, pensam qual rio Ebro seria, né? Mas isso aí ainda é, o rio tradicional Ebro ainda é o mais aceito, né? Vai ficar complicando também qual rio é, não interessa, né? Não, Não importa. Mano, tanto de gente que foi fascinada em Roma na história da historiografia, mano, eu não duvido de mais nada. Deve até perguntar qual era a altura de Aníbal, né? Pra ver se ele ficava alto no... Mas isso é aquele tipo de gente que não tem o que fazer, não tem pesquisa interessante, aí a pesquisa dele é sobre qual rio Ebro que era. Isso é verdade, mas aí acaba acontecendo que no meio desse embate aí, acaba tendo uma negociação, né, de fronteiras e sempre aquela estabilidade da hora, né? Putz, eu queria um pedaço daquela fronteira, eu queria um pedaço daquela outra fronteira. E os cartagineses ficam insatisfeitos com a divisão do território, eles querem mais na Península Ibérica. A ganância. A ganância, exatamente. Portugal lá ninguém nem olhou. Detalhe que a ocupação ali obviamente estava ilegal, né, desde a época desde a época da família Barca. E os diretores não, né, os comandantes do governo cartaginês... Ocupação ilegal, porra. Não, é sério. Os comandantes do governo cartaginês ficavam mandando direto anúncio pra, sai fora daí, sai fora daqui, volta pra cá. Só tá na ilegalidade quem não pode, né? Exato. Que não tem poder. Pra quem tem poder, tá tudo legal, tudo tranquilo. Exato. Foi isso que os barcas disseram, cara. Estavam lá no sul da Espanha, minerando mina de prata e falando, olha, eu tô pegando a prata aqui pra conseguir pagar nossas pequenas dívidas de guerra aí. Calma aí, patrão, a gente tá aqui colonizando pra pagar você. Porque Roma esfolou os caras em taxas e dívidas e tudo mais, cara. Até mesmo pra pagar o resgate dos soldados deles depois da Primeira Guerra Púnica. Sim. Fudeu a marinha de Cartago, né? Total, mano. Assim, o que foi uma tática extremamente inteligente, tá? Óbvio, mas isso gera revolta. Ah, sim, com certeza. E revanche. Muita revanche. Ó o pau quebrando, pai, eita porra! Briga na baixa, pai! Eita porra!
Com o começo propriamente dito de de guerra, a Segunda Guerra Púnica, enfim, nós temos a grande marcha de Aníbal e de Hasdrubal, né, que era o irmão dele. Sim, sim. E o Hasdrubal, inclusive, tô vendo aqui, ele fez uma rota até mais maluca, que eu não entendi porque ele foi lá pra cima, mas enfim. Hasdrubal acontece um pouquinho depois, cara. Antes da gente falar sobre a própria travessia dos Alpes, é importante a gente dizer uma coisa. Como os romanos reagiram à declaração de guerra. Porque eles estavam demandando, pô, ou vocês tiram o Aníbal de lá, da Espanha, e entregam ele pra gente, ou vai ter guerra. Os caras apresentaram, os mensageiros, né, apresentaram isso aí dentro do conselho e perguntaram, pô, vai ter guerra ou não vai ter guerra? E os caras concordaram, vai ter guerra. E a partir disso, Roma mandou 3 divisões principais, né, de frontes. Eles estavam mandando pro sul, né, pra Sicília, pra impedir qualquer avanço novo de Cartago por lá. Mandaram uma diligência pra Espanha pra conseguir conquistar os territórios cartagineses. E mandaram uma divisão pequena, minúscula, e mandaram os recrutas pro norte pra defender de qualquer invasão da Gália, dos gauleses, caso eles quisessem dar um pulinho ali. Erro crasso, antes da expressão até existir. Exato. Antes do cara ter nascido ainda. Antes do cara ser nascido, exatamente. Mas enfim, aconteceu isso aí, Aníbal, como não era burro nem nada, sabe, já tinha uma noção de como os romanos iam agir nesse momento, e fez o impensável. Pegou 70 mil homens e foi pelos Alpes. Não era 30? 30 foram os que morreram na passagem. 30 foram os que sobreviveram, Malone. Aí tem um problema feio, né? Porque, beleza, que ele ganhou todas as batalhas pelo menos até começar a perder, né? Evidentemente. Mas, cara, quando você tem 70 mil e você chega num lugar com 30 mil, você tem um grande problema aí. Você tem um grande erro. Não, sem dúvida, sem dúvida. É que a questão é a seguinte, ele dispensou a galera que tava ainda meio flims e tal, que não ia com a cara dele, e eles pegaram lá, Alpes. Ele subornou a galera montanhesa pra não atacarem ele, deu uns presentes legais, falou, olha, meu alvo é só Roma, não fica no meu caminho que vai ficar tudo sus. Prometeu terra pra galera. Sim, sim. Toda aquela manobra da hora que todo mundo faz desde o início dos tempos. O cara abriu a startup e falou, não vai ter salário, mas se tiver força de vontade, daqui a pouco você ganha aqui uma porcentagem aqui das ações. Exato. Detalhe que ele tava no final do percurso, meio do percurso, na realidade, em setembro. E ele tinha que chegar lá antes de outubro, porque ia começar o inverno, cara. Exatamente, mano. A gente sabe que antigamente, campanhas militares no inverno não dá muito certo, não. Era horrível. Era no inverno europeu, né? No nosso tá suave, mas você pode até andar pelado no meio do campo. Antigamente você tá falando de 70 anos atrás, né? Não, exatamente. Tipo, que até antigamente não dava certo campanha no inverno. E Aníbal foi, beleza, teve gente que morreu congelada, teve tribo que traiu ele e atacou, aquela beleza. 30 mil pessoas, teve gente. É porque teve gente que morreu pelo próprio embate com alguns scouts romanos, que foi assim que os romanos souberam que o Aníbal estava vindo pelos Alpes. E teve embates com algumas tribos que ficaram por ali, deram uma resistência, que ali de tribo em tribo vai 500 pessoas pelo menos, né, bicho? Então... Frio, fome, cansaço. Os elefantes também começaram a morrer, porque eu sei que ele não cruzou com todos os elefantes. Acho que ele não cruzou com nenhum nessa primeira abordagem. Acho que morreram todos os elefantes. Quase todos. Nesse momento, o Hasdrubal ainda tá ali, chilling na Espanha e defendendo de Roma. Aquela beleza. E beleza, Aníbal continua lá, beleza, até o momento que ele chega, de fato, ali na bordinha, o pessoal começa a beijar o chão, né, ficar todo mundo feliz. Ele dá um tempinho pra galera descansar, tomar um fôlego, comer. E ele negocia com alguns gauleses que estavam ali na fronteira, que já estavam meio impacientes, né, que estavam querendo, pelo menos, dar uma surrinha nos romanos. Isso aí ele já consegue armar mais ou menos a linha de defesa que vai ser o foco principal nessa Segunda Guerra Púnica, que era o restante dos soldados e aquela miríade de bárbaros que seguiu ele no meio do caminho e ali no final. A partir desse momento a gente tem questão do próprio Cipião também, né? Todo o desenvolvimento dele enquanto odiador. E só uma coisa aqui também, tipo, até mesmo com o exército praticamente destruído do Aníbal ali, que ele perdeu muitos homens e quase todos os elefantes, ele ainda assim conseguiu ganhar várias batalhas no norte da Itália, enquanto ele descia até Roma. Não, inclusive ele ganhou praticamente todas as batalhas, né? Ele desceu a Península Ibérica, ele desceu a Península Itálica sentando a paulada mesmo. É nesse momento, até antes de falar do Cipião, que você tem a tal da estratégia fabiana, né? Ah, sim. Presente. Aí, ó. Foi uma estratégia muito boa, viu? Não, sem dúvida. Então, antes da estratégia fabiana, tem algumas coisas que a gente deve mencionar, né? Tá lá, período pré-eleição, 2 cônsuls de Roma. Aquela beleza, padrão, tudo certo, tudo lindo. Esses 2 cônsuls chegam e eles pensam, pô, acho que dá uma boa hora a gente dar um ataque em Aníbal. Aníbal dá uma surpreendida deles dentro daquela esfera, esperou eles atacarem
e fazer o cerco. Tudo lindo, conseguiu derrotar. Acho que um dos malucos até morreu no meio da batalha. Um cara que nem tinha feito os votos religiosos ainda pra se eleger. Ele estava com furor de ir pra cima de Aníbal. E se ferrou, naturalmente. Todo mundo que vai pra cima de Aníbal com alguma pretensão morre cedo. Então, chega Fabiano, que acaba tendo uma approach diferente. Ele diz: por favor, me elejam como ditador e eu vou dar uma resolvida nesse problema de Aníbal. Como editor do MaglaCast, que esse Rick não tá dando certo, não. Exatamente. E ele resolve sair e ele começa a resolver da maneira mais improvável possível, não atacando Aníbal. Ele deixa Aníbal livre pra poder estudar as táticas dele, pra poder entender como ele vai agir a partir daquele momento. E ele acaba tentando identificar o padrão de luta do Aníbal pra poder depois entender e começar a atacar Aníbal. Só que isso também foi um problema, né, cara? O cara recebia ameaça de morte todo dia em Roma, né? Cada meio metro que o cara andava, ele recebia uma ameaça de morte. Isso foi depois ou antes da batalha de Cannae? Antes da batalha de Canas. Ah, tá. Ou seja, não foi. Foi antes Foi antes do golpe de mestre do Aníbal, exatamente. Porque justamente o Aníbal, ele desceu zaralhando a Península Itálica. E vamos lembrar que a Península Itálica, ela tem uma cordilheira de montanhas no meio. Sim. E hoje você pega um carro e vai de uma ponta a outra da Itália em 3 horas, tudo bem. Mas na época, era um problema de locomoção. Você literalmente chega ali, beleza, temos 7 morros pra passar. Nada demais. Na época não, na Segunda Guerra também foi. Que você é louco. Também, brasileiro sofreu fazendo isso aí. Porra! Vamos pensando no lado oeste, o lado leste da península, né? O Aníbal, ele ficou do lado leste e ele desceu zaralhando o outro lado da Península Itálica, em que muita gente tinha terras ali. E essa galera ficou irritada porque minhas terras e minha família foi morta e devastada pelo sujeito que você não quer atacar. Se ela não era morta ou devastada, era tornada prisioneira e vendida como escrava. Mas enfim, padrão mediterrâneo. Nesse momento aí, chega um dos caras que era basicamente o cara que preparava o cavalo do Fabiano. E mais importante que isso, só voltando à Grécia, nesse momento a Macedônia se põe a favor a Macedônia e a Siracusa lá que a gente tinha falado da Sicília, se põe a favor de Cartago. E isso é um grande problema, cara, porque eles começam assim, como eu falei, né, você tem montanhas no meio da Itália, então era mais fácil você pegar um barco de Roma e contornar. Sim, sim. E os gregos começaram a pilhar nesses barcos romanos que estavam contornando a península. E aí nós voltamos por isso que eu, lá no começo do programa, eu quis dizer que a Grécia volta a ser o que sempre foi a Grécia após Alexandre, porque as outras cidades gregas se colocaram a favor de Roma. Então você tem uma pequena guerra púnica entre gregos na Grécia. Então, um dos caras do cavalo que cuidava dos cavalos do Fabiano acaba sendo apontado pelo povo como sendo um vice-ditador, que meio que derrota o propósito do ditador principal, né? Porque eles meio que deram direito de veto, né? Basicamente virou um cônsul e o parceiro desse cônsul. E ele tava lá, tal, ele tava também ardente pra ir pra cima de Aníbal, tal, toda aquela beleza. Chega um momento que Fabiano acha a posição de Aníbal e todo o pessoal da cidade começa a patrocinar a saída desse vice-ditador até lá. E acaba sendo isso na própria região de Canas, ou Cannae. Que é onde tem o golpe de mestre de Aníbal, a maior batalha da história antiga. A batalha de Canas são 2 bêbados brigando por um copo de 51. Mas enfim, a estratégia de Aníbal foi a seguinte: ele fez um flanco no qual era o seguinte, ele fazia uma formação basicamente de lua crescente, só que espalhada. Ele deixava nas pontas, nos flancos dele, as tropas mais fortes, As cavalarias. etc. E no meio a infantaria. E no meio a infantaria e as tropas menores. E ele se posicionou no meio junto com um dos irmãos dele. Nisso aí, os romanos, obviamente, faziam o sistema contrário, né? Que os romanos focavam no centro mesmo, porque eles quebravam a formação no meio e depois acabava com o resto. Nisso, os romanos, obviamente, vão partindo pro centro, tá? Começam a empurrar os caras pra trás. E nisso que eles empurram pra trás, as tropas que estão nos flancos começam a ocupar as laterais do exército romano. E aí começa a fazer pressão dos lados, pra o pessoal começar a ficar se deteriorando ali no meio. Abraçou o exército romano. Abraçou o exército romano, cara. Essa batalha foi tão intensa, uma pressão tão forte dentro do exército romano, cara, que segundo o próprio Plínio Velho, alguns soldados, por meio da pressão e por medo desse revés cartaginês, cara, simplesmente enfiaram suas cabeças na terra pra morrerem sufocados, ao invés de serem mortos pelo exército cartaginês. Isso aí o Plínio Velho também deu uma vacilada, né? Óbvio. Mas é Plínio Velho, cara. Plínio Velho contou que Alexandre teve pena da estátua de Ciro II. Foi o Plínio Velho que morreu indo pra Pompeia porque ele queria ver de perto? Eu acho que foi o Plínio Velho e o Plínio Novo que fez o relato de Pompeia. Tem uns caras que não tem amor pela vida, não, né?
O cara literalmente já queria o suicídio há tempo, não tem muito o que fazer. Caralho. Mano, suicídio. É que a gente tem todo esse estigma, né? Mas na Roma Antiga, suicídio era a coisa mais comum que acontecia. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Tanto naquele filme ruim de Pompeia lá com o Jon Snow lá, eles mostram isso. Nossa, esse filme é ruim mesmo, hein? É horrível. Confirmei aqui, é isso mesmo. 56 anos, velho. A Batalha de Canas é aquela que o exército romano era comandado por 2 cônsules e um ficava recuando, o outro avançando e ninguém chegava no... É basicamente isso. Nossa, isso é muito roteiro de um filme, sabe? Da Dan Sandler. Então, se um filme, ninguém ia acreditar um bagulho desse. 2 caras comandando, um comanda 24 horas, o outro 24 horas depois, e ficar dando ordens diferentes pra cada um. Cara, eu pensei num filme diferente. Eu pensei no Adam Sandler se ele tivesse 2 personalidades e ele quer conquistar uma mulher. Então ele fala que ele vai usar a estratégia Fabiana. Ele não sabe se ele vai ou se ele volta. Nossa, isso seria genial, mano. Caralho. Mix que eles produzem, mano. Paródia dele. Aí quando ele tá falando com ele mesmo, né? Ah, não sei se eu vou, daí começa a tocar aquela musiquinha do Silvio Santos, lá daquelas coisas do baú da felicidade. Não sei se vou, você fico. Não sei se fico, se vou. Nossa senhora. Agora você foi longe, já bolou. O Jabolô, ele tem um problema que o SBT tomou conta da cabeça dele já. Isso é verdade. Pois é, isso cara, é não verdade. pode fazer nada em relação a isso. Na verdade, é muito feliz isso, inclusive. Justo. Ó o pau quebrando, pai, eita porra! Briga na baixa, pai! Eita porra! Nesse ponto, na realidade, a gente tem uma questão decisiva, né? Que é se o Aníbal teria conseguido conquistar Roma ou não, após essa vitória em Cannae. Porque aí começa a ter toda uma questão nova de mobilização e novas estratégias, junto com o Varus e outras figuras que acabam aparecendo, novos cônsules, etc. Com o propósito, né, de tirar Aníbal dali de todo jeito. Detalhe que, a partir desse momento, começa a ter um turnout nas reviravoltas dentro dos outros territórios, cara. Nesse momento, a própria Sicília já começa a ter toda uma nova roupagem romana. Romanos começam a tomar conta da Sicília porque eles não conseguiam, o Cartago não conseguia mandar recurso suficiente para conseguir manter as tropas lá, porque estava sendo muita coisa revertida para a Espanha e para a própria campanha de Aníbal. Família Corleone falou, que porra é essa? Exato. A família Cornélia, né, na época. Agente Cornélio. E a própria campanha na Espanha já tava começando a dar uma falha, porque um dos cidadãos que tava por lá, na verdade, o Cipião, o filho do Cipião, né? Que a gente não falou do Cipião ainda, na verdade, porque ele acabou sendo morto também no norte da Europa. Então, isso é um momento importante, porque o Aníbal, basicamente, ele não tem mais força para atacar Roma, porque por mais que todo o exército romano tenha sido destruído, Roma ainda assim era Roma. Então você tinha um medo de ir lá e acabar sendo derrotado, porque isso poderia acontecer. E aí você tem a figura do Cipião. Teve o Cipião pai e o Cipião filho. O Cipião pai foi o derrotado. E da mesma forma, foi o derrotado assim, ele venceu, mas ele morreu. Sim, ele conseguiu preservar suas tropas, mas não... exato. Ganhou, mas não deu, pô. Ganhou, mas a que custo, né? Eu prefiro morrer do que perder a vida. Exatamente. E da mesma forma que o Amilcar, do lado dos Cartagineses, passou um ódio a Roma, o Cipião filho também cresceu com ódio, porque o pai dele basicamente foi morto por isso. Sim, certamente. E isso aí, o Cipião, que ainda não tinha o título de africano, começou a fazer uma campanha usando basicamente a mesma tática de Aníbal contra o pessoal dos cartagineses que tava na Península Ibérica. Aí 500 de QI. 500 de QI, obviamente, mano. Qual que era a ideia? Tudo bem, nós não conseguimos derrotar lá o próprio Aníbal. Então nós vamos atacar tudo que não seja Aníbal. No caso, o Asdrubal já tinha ido ajudar o irmão, né? Já tinha feito lá o percurso pelos Alpes também. Agora é mais facilitado porque o irmão já tinha feito a track ali, basicamente. E em tempos melhores, né? Já era verão. E ele acaba já chegar na Itália pra dar uma força ali. Nesse momento, a Espanha acaba sendo dominada de novo pelos cartagineses ou pelos romanos. Até depois vem a Batalha de Ilha e tal, que acaba sendo o golpe master dos romanos pra conseguir consolidar a Península Ibérica, mas enfim. Nesse momento de queda da Sicília, e agora com as táticas de Fabiano, o pessoal já conseguiu prever melhor os movimentos do Aníbal e ele estava começando a perder tropas. Ele começou a ver que todo o percurso dele foi um desperdício, ele considera, né? Porque ele tá tendo toda uma questão de derrota. Numa dessas batalhas, o irmão dele morre também. E na descida dele, até o sul da Itália, ele passou por um pântano, né? Por esses pântanos que a gente tinha comentado agora há pouco. E ele acaba pegando uma infecção tão forte na visão que ele acaba tendo que tirar um dos olhos. Acho que ficou mais legal, né? Exato. Quando você tá montando seu personagem, você bota o olho
olho dele com a cicatriz ali pra ficar... Então, se dá pra usar um tapa-olho, então fica mais top ainda. Exatamente. Puder fazer um orc de 3 metros de altura, gigante e forte. Em que você só anda pelado porque você quer mostrar seus músculos. Exatamente. Na moral. Isso foi muito específica, porque acontece, viu? Jogando The Elder Scrolls Online com certa pessoa aqui. Pô, maluco, eu fiz um orc, maluco. O cara é do tamanho de um armário. Eu andar usando armadura? Pra quê? Caraca, A minha tio. pele é mais forte que a minha armadura. Exatamente, nem tem armadura. Nem tem armadura que cabe aquele sujeito. Facto. Mas acaba tendo essa modificação, ele acaba virando o estereótipo do pirata, né? De fato. E aí é que é o momento em que o Cipião resolve Sempre falta ir. pirataria, né? Sempre. Sempre dá um jeito de botar no meio. É o momento em que o Cipião resolve ir à África, não? Ou ele É porque, mano, eu não entendo esse negócio. Tem 3 guerras? Não tem 3 guerras. Não, tem 3 guerras, porque... São só 2. Não, porque o Cipião africano, ele consegue fazer campanha de chegada na África, mas ele faz pressão pra submeter Cartago, só que ele nunca acaba com Cartago logo na hora. Toma a cidade do jeito que eles fazem na Terceira Guerra depois. Porque ele ainda tem outro tratado, aí eles forçam Cartago a quebrar o tratado depois. Um dos irmãos do Aníbal, que é um dos que luta lá na última resistência espanhola, acaba morrendo por um ataque direto, né? Ele preferia não ser capturado como escravo, porque aí é que ele sabia que o irmão dele ia perder a guerra mesmo. Ah, foi o Asdrubal, não foi? Que morreu nessa? É, foi o Asdrubal, isso mesmo. Inclusive, eu não sei se isso é lenda, se aconteceu mesmo, que depois o Cipião jogou a cabeça do Asdrubal num dos acampamentos do Aníbal. A chance é boa. É porque tem uma questão também que 80% da historiografia é lenda, cara. Mas, Nesse período, a maioria é novelização, cara. Porque tem, realmente, O cara fez uma força tão grande pra apagar essa... pra deixar interessante, né? Fazer o quê? Deixa o leitor entusiasmado, né? Poxa, que efeito dramático na história. os historiadores romanos estavam pensando em como Hollywood deixaria isso mais legal, né? Então eles estavam tentando facilitar a vida. Obviamente sabia que existia o Hollywood, né? Na verdade, que o historiador é uma grande beteza, né, mano? Ele escreve metade da história e depois deixa pros modders fazer. Sim. Só sucesso, família. Aí acaba tendo o embate de fato naval. E nessa aí, Aníbal finalmente padece, falece, chega a óbito, morre. Ah, não, pera, ele não morreu, não. O Aníbal não, tá louco? O Aníbal sai vivo dessa. Não, é verdade, o Aníbal sai vivo, dessa tem razão. O que seria pior do que morrer, né? Porque ele vai ter que viver com os atos dele agora, com a derrota. É verdade. Não, é porque. É verdade. Porque, na verdade, o que acaba sendo decisivo nesse momento, nesses combates, que acaba sendo a nova aliança de Roma com os Númidas. Os Númidas, que eram a diferenciação dentro da cavalaria do Aníbal, acabam virando a casaca e se tornando pró-Roma. E a partir dessa virada de casaca, eles começam a massacrar os cartagineses. E lembrando, você não tinha... Cartago não tinha exatamente, né? Não era uma população... Eram todos cartagineses em todos os locais do Império. E, evidentemente, a administração era cartaginesa, de sangue, né? Então, boa parte da população era berbere, núbida e etc. E Roma consegue pegar um líder desses númidas, que era o... Como é que é o nome dele? Massicina, alguma coisa assim. É, um cabra lá. E consegue fazer com que ele subjugue as outras tribos e se torne o primeiro rei do que é chamado Numídia, né? Reino da Numídia. Prometendo justamente que, ó, você vai ser o rei aí do norte da África, sendo um estado fantoche, né? Tem um outro nome, estado cliente. O estado cliente, um estado anexado a Roma. E esse cara topa, e justamente isso vira um grande problema, porque agora você tem Roma vindo do norte, né, do mar Mediterrâneo e dos lados, e os Númidas do sul. Então Cartago fica cercado. Isso é uma parada que, pensando aqui, né? Porque falam que na África, né? O Aníbal, quando ele volta e reorganiza o exército dele, ele tá com 80 elefantes, é um puto exército, não sei o quê, e que o Cipião inventou uma estratégia pra lutar contra os elefantes. Mas a partir do momento que ele tem os Númidas, que era a galera que já usava os elefantes, ele não inventou porra nenhuma, né? Alguém falou pra ele. Justo, realmente. Você tem vantagem de cavalaria leve, mano. Você vai conseguir fazer o que você precisa no campo de batalha. A gente pode considerar os elefantes como cavalaria? Os Númidas eram mais de cavalaria do que acho que os elefantes, não era? É o bagulho do cavalo berbere, né? Sim, naturalmente. Mas você pode considerar elefante cavalaria, velho. Eu acho que sim. Qualquer coisa que você pode montar em cima vira cavalaria. Considere cavalaria não só com cavalo, mas com uma tropa móvel, tá? Ah, sim, facto. A gente chama a tropa de tanque de cavalaria até hoje. Se eu subir num hack de televisão, é cavalaria, né? Se ele tiver rodinha, assim. Exato, pô. Se você controlar ele. Se você conseguir tomar ações ofensivas com o hack, mano, perfeito. Ações ofensivas com o hack. Você faz uma estaca assim na frente, coloca um volante e rodinhas. Ó o pau quebrando, pai, eita porra! Briga na baixa, pai! Eita porra!
A chamada Batalha de Zama foi a última grande batalha, né, entre os cartagineses, depois os romanos. Depois os romanos ganham disso e alguém sabe descrever como é que foi a estratégia para derrotar os elefantes? Foi com instrumentos, não é? Porque os elefantes que o Aníbal estava utilizando nessa batalha, eles não eram bem treinados, eram elefantes jovens. Estava ali na gambiarra. A primeira linha de soldados romanos possuíam instrumentos, e eles tocaram instrumentos para assustar os elefantes inexperientes. Eles tocaram a Legião Urbana. Então parte da cavalaria de elefantes recuou e esmagou os próprios soldados cartagineses, enquanto que outros que continuaram avançando, eles simplesmente abriram a linha e deixaram os elefantes passar, cercaram os elefantes e mataram eles através dos flancos, cercando os elefantes, dentro da própria tropa romana. Coitados. Coitado, não tinha nada a ver com a porra da guerra, tava se fudendo. O único elefante que sobreviveu veio pro Brasil e hoje ele vende molho de tomate. Nossa! O Hortelhão, né? Não sei se é o nome dele. Não, Jotalhão. Jotalhão, obrigado. Putz, grila, velho. O Jotalhão é uma palhaçada do Maurício de Souza pra ele poder chamar a Mônica de gorda mesmo, porque ele tem a cara da Mônica. E Roma destrói Cartago, ele destrói completamente Cartago. Taca sal no chão e os cacetes agora. Tem 1 milhão de lendas sobre a destruição de Cartago. Na Terceira Guerra Púnica é quando eles realmente acabam com a cidade. Cartago passa a ser a figura mais cuidada do mapa, e lá se vai a oportunidade do mundo moderno de ter o alfabeto semita como base. Bem a Deus que não. Mas isso é uma parada. Por que eles destroem, assim, Cartago, tipo, de destruir mesmo? Símbolo, né? Tipo, que Cartago é uma grande potência. Então você diminuir uma potência a uma cidade, a uma provínciazinha, como eles fizeram depois da Segunda Guerra Púnica, e depois literalmente desmontar a cidade. Tacar sal, eu acho que eles não tacaram, porque, mano, sal era caro. É, exatamente. Sal era muito caro pra fazer e tal, mas dá pra mandar a legião desmontar a cidade, derrubar os muros, destruir as casas, esse tipo de coisa. E erguer ainda uma nova cidade em cima, porque ali virou a capital da província da África. Sim, sim. Então, é mandar uma mensagem, tipo, olha só o que eu posso fazer. Consigo transformar o segundo maior império que já existiu no nosso tempo minha cidade cliente. Exatamente, pô, mano, você vai entrar no meu caminho, parceiro, eu vou destruir o seu povo e vou desmontar a sua capital. Impressionante, cara, como as guerras púnicas afetaram, de fato, todo o desenvolvimento posterior da civilização, né, mano? Toda a questão de como isso afetou a própria concepção da cultura europeia, né? Imagina como teria sido com a vitória cartaginesa, ao invés de romana. A gente é desencorajado a usar esses e se na faculdade de história, mas ainda assim é muito divertido pensar essas coisas. É Até bem porque legal. se começar a pensar, fudeu, né? Pra cada batalha que a gente fala, mas e se o outro lado tivesse ganhado, hein? Então, assim, Putz, aí fudeu. Alternate History é um hobby pra poucos, admito. Porque demanda muita idealização, mas mesmo assim é um negócio divertido. Mas eu vou falar que a maioria das pessoas não sabe fazer. Isso é verdade. Mas, de qualquer forma, com o fim das guerras púnicas e a vitória de Roma, nós temos finalmente a concepção, né? Porque agora Roma tem a Península Ibérica, o norte da África, não exatamente, mas como um cliente ali, né, dos Numídias, e a ideia ali, pelo menos da parte ocidental do Mare Nostrum, né, ou seja, o nosso mar Mediterrâneo é o cerco ali, cerco no sentido de circular, de convergência do mundo romano, e é quando Roma começa a olhar para o Oriente, né, e é quando, logo após o fim da Guerra Púnica, os romanos vão lá para conquistar a Grécia, né. Eles acabam também se beneficiando bastante dos próprios espólios cartagineses, especialmente na Península Ibérica, que acabou virando o maior hub de produção áurea do Império Romano. O que é áurea? Ouro. Ah. A Península Ibérica é o lugar mais rico de minério da Europa. Assim, o que os espanhóis estavam fazendo aqui, então? Tá vendo? Só Tibérios, coitado, só sabia adestrar bicho, e rezar pra deuses diferentes, mano. É basicamente isso. E o fim do Aníbal claro, é muito lendário, ninguém sabe exatamente o que aconteceu pós, né? Mas ele foge de Cartago e ele vai pra algum reino na Anatólia lá e depois se mata pra não perder pros persas. É um bagulho. Dizem que ele efetuou serviço como conselheiro de guerra por alguns reinos, até que Roma resolveu falar, não, esse maluco tá viajando demais por aí, vamos mandar um grupinho aí pra matar ele. Roma intimida um dos reis, o rei resolve entregar o Aníbal prefere se matar do que ser entregue a Roma. Naturalmente. Eu gosto dessa versão. Essa é uma boa versão, cara. Me faz lembrar um pouco da versão da morte do rei Ciro, embora não tenha nada a ver também. Até tem. Não, tem a questão de a emboscada e a morte pra não haver captura, mas enfim. E ser também perto da Anatólia.
foi exilado de Roma, não foi? Quem? Cipião africano. Puxa, exilado de Roma. Eu não sei, eu sinceramente não faço a menor ideia. Depois da vitória contra o Aníbal, ele se tornou uma figura muito renomada e temiam que ele quisesse ascender a um posto maior. Então, né, deram aquela queima de arquivo dele, mandaram ele lá para um lado distante. Agora sim é legal. E se Cipião fosse César, maluco? Agora é legal. Agora é legal. Agora é legal mesmo. Caraca, ele ainda teve um tempinho, né, pra fazer a campanha contra os Seleucidas, né, ali na... Justamente, ele vai até a Grécia. É ele quem organiza todo o início da guerra. Porque lembrando, a Macedônia tava na guerra também, então você tinha gente pra cobrar ali. Sim, sim. Na verdade, aqui tá falando que o Cipião, ele decidiu ir em exílio voluntário, porque ele tava sob julgamento. Você vai se julgar da morte. Não, eu vou me exilar. É tipo, tá certo. Tá ligado? E aí aqui ainda tá falando que ele foi exilado e ficou na costa... Não, em Liternium. Na costa da Campânia. Aí, tipo, ele morreu lá, aposentado. Boa morte. Se aposentou, ficou lá cuidando dos filhos, tá certo. O cara ganhou uma guerra, ele merece descansar. A gente chega à conclusão de que não mexe com Roma, senão você vai morrer. Alguma coisa a Roma tinha que ganhar. Se fosse depender do clássico contra o Milan, fudeu. Bom, essa semana estaremos falando de um acontecimento que aconteceu há muitos anos. Alguém faz a conta aqui, pelo amor de Deus. Como é que eu faço? Forte. Como é que eu faço essa conta aqui? 146 anos de Cristo. Então é 2021 mais 6. Olha a lógica que você usou agora nisso. Sobe 5, vai 1, corta do Coloca zero. menos, acho que é menos 146 mais 2021, né? Ou só 2021 mais 146. Não, pera. É 2.420 anos depois da guerra, do final da Segunda Guerra Púnica. Quanto? 2.420 anos. A joia, ainda bem que... Aí, ó. Quantos historiadores são necessários para fazer uma conta simples de matemática? 3. Faz 3. 3 pra ficar falando merda e o último pra conseguir fazer, cara. Exatamente. Vamos lá. O programa dessa semana é sobre o cento... Não, que cento, caralho. Guerras Púnicas na era vitoriana. Exato. Pô, ia ser top, cara. Cara, a gente pode considerar a invasão norte-americana de Tunis como uma quarta guerra pública? Pode, né? Tá perto, tá justo. Ok. O programa dessa semana... Não, caralho. Como é que eu faço isso? Agora que quebrou o ritmo, não sai mais natural, né? Não, e eu realmente não... É porque essa conta foi eu usei todos os meus neurônios pra conseguir fazer essa conta aqui. E nem foi você que fez. Exato.